Muito boa tarde, Giana Trevisan. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a Yasmin Luz. Aí gostaria de parabenizar essa dupla pela audiência e também a Yasmin Luz aí pela estreia, né, ontem. Eu não estava aqui na RDC, mas estava assistindo a Yasmin lá de casa. Obrigada, Giana. Muito obrigada. Vamos nos encontrar aqui nas terças e quintas. Que Quais legal, as atrações hoje do Na Medida, Giana? Hoje a gente vai falar como ter um sorriso perfeito. E o meu entrevistado de hoje pela live é o Dr. Fabiano Machello, ele que é especialista, mestre e doutor em ortodontia. Seja bem-vindo, Dr. Fabiano, Na Medida aí pela primeira vez, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui contigo, uma honra. Fico muito feliz em passar essa tarde contigo aqui, apesar de não ser presencial. Doutor Fabiano, para começar nossa entrevista, aí a gente sabe que a boca é a porta de entrada aí para vírus e bactérias, né? A gente que está vivendo aí há um bom tempo já essa pandemia. Reforçar esses cuidados com a higiene bucal é cada vez mais importante, digamos assim, né, na nossa rotina diária. Exatamente. Então, a cavidade bucal é um meio muito contaminado, um dos meios mais contaminados do corpo humano. Então, a pandemia nos trouxe, apesar de muitas coisas ruins, nos trouxe também uns bons hábitos, então, de higienizar cada vez mais as mãos, não levar as mãos à boca, ou agora, como temos uma máscara cobrindo, então já é uma barreira. E também a questão própria da própria higienização bucal, a necessidade de fazer uma higienização bucal correta, frequente, desorganização da placa bacteriana, isso sempre muito importante. E atemporal. Doutor Fabiano, a questão dos cremes dentais, né? Que o senhor comenta muito ali nas suas redes sociais, que tem de vários tipos, né? A gente até fica com dúvida na hora de comprar numa farmácia, num supermercado, seja ela para pessoas, né, adultas, como para crianças, né? O que o senhor diria em relação ao creme dental na hora de escolher aí, de adquirir o produto? Pois é. Hoje em dia a gente vai ao supermercado e tem uma variedade enorme de cremes dentais, indicações, então eu pelo menos eu fico perdido, então e eu não sou leigo da área, mas é muito importante então entender qual creme dental está sendo comprado e o próprio cirurgião dentista de indicar o creme dental mais adequado para cada paciente, seja paciente pediátrico, seja paciente adulto. Então tem toda essa polêmica do flúor também dos cremes dentais infantis, mas é extremamente importante a responsabilidade do cirurgião dentista saber indicar isso para o paciente e não deixar o paciente sem essa informação, porque o paciente vai ao supermercado e realmente ele fica sem saber qual creme dental deve ser comprado, deve ser mais indicado para a condição dele, para a necessidade dele. E essa questão dos cremes dentais aí que a gente vê, clareadores, né? Existem vários tipos aí. O que tu diria em relação a isso? Realmente funciona? Tem também para os dentes sensíveis, né? A gente vê nos comerciais aí na televisão. Giana, eu acho que eu já expressei, eu já respondi muita coisa sobre os cremes dentais e clareadores. Bom, vou começar por eles então. A mídia acaba bombardeando o público em geral sobre essa necessidade de um sorriso branco, um sorriso saudável. E aí, os cremes dentais clareadores, na verdade, eles são cremes dentais muito abrasivos, ou seja, o creme dental ele é composto por substâncias ativas, detergentes, abrasivos, conservantes, aromatizantes, enfim. E aí os cremes dentais clareadores, eles têm mais abrasivos que o normal. Tem vários tipos de abrasivos, tem sílica, tem carvão, enfim. E eles acabam então fazendo um clareamento por atrito, por abrasão da superfície dentária. Só que o esmalte dentário, uma vez desgastado, não existe uma regeneração desse esmalte dentário. Então, não é indicado usar os cremes dentais clareadores, pois eles são muito abrasivos, eles podem causar, então, desgaste do esmalte,
abrasão dentária, retração gengival. Então, não é uma boa. Quer fazer clareamento dentário, procura teu cirurgião dentista para fazer esse clareamento, que a gente utiliza uma outra forma de clareamento. A gente faz um clareamento com substâncias químicas clareadoras, com peróxidos, e não por abrasão. E é interessante conversar agora, contigo para poder tirar essas dúvidas, porque a gente ouve muito isso, né? Outra coisa que eu escuto muito aqui no Na Medida, as pessoas que vêm aqui no programa, é a questão de escovar a língua para prevenir aí a entrada de vírus e bactérias. Isso também é bom a gente fazer aí, ter na nossa rotina? Sim, sim. A higienização da língua é fundamental, então, para completar a higiene bucal. Então, vamos lá. A higiene bucal consiste em escovar os dentes, passar fio dental, né? E aí não esquecer de fazer também a higienização da língua. A higienização da língua, ela pode ser feita com higienizadores específicos. Você pode encontrar no próprio supermercado. Tem os higienizadores plásticos ou também tem os metálicos. Eu gosto muito, recomendo muito aos meus pacientes um higienizador metálico. E ele faz uma limpeza muito boa, muito eficiente da língua. Ou, inclusive, uma solução caseira é utilizar uma colher metálica para fazer a limpeza raspando lá da região posterior até a região mais anterior, ou seja, lá do fundo para frente. Então, é necessário para tirar essa camada de biofilme de bactérias que tem na superfície da língua. Essencial. E outro cuidado também é a questão dos enxaguantes bucais, né? O que tu diria em relação a isso? A gente pode utilizar o que tem aí no mercado ou também é interessante ir ao seu dentista, né, regularmente e verificar lá com ele qual é o mais apropriado? Sim, os enxaguatórios bucais também, eles precisam ser indicados pelo cirurgião dentista. Então, assim, como o paciente deve ir às consultas regulares a cada 3, 6 meses, então já é importante perguntar para o cirurgião dentista qual creme dental você me orienta, qual é mais indicado para as minhas condições e qual também enxaguatório bucal você indica que eu use. Enxaguatórios bucais, então, tem alguns muito alcoólicos que podem ressecar a mucosa bucal, tem alguns que têm antibióticos, que são as clorixidinas, então realmente deve ter uma indicação muito precisa para cada caso. E também relacionando aí as escovas dentais, né? Como é que a gente deve trocá-las, né? A gente ouve muito isso, porque tem que trocar a cada 20, 30 dias, né? Como é que a gente deve proceder aí de uma forma adequada, principalmente agora, né, nesse período? Exatamente. Bom, a gente tem que ter alguns cuidados com a escova dental. Primeiro, escova dental de cabeça pequena, porque a gente consegue ter um maior acesso a todas as superfícies dos dentes, a todas as áreas da boca, tá? Cerdas macias. No próprio supermercado, na farmácia, o cliente pode olhar as cerdas e quanto mais finas as cerdas, melhores, porque elas vão proporcionar então uma limpeza do sulco gengival, de todas as reentrâncias dos dentes, tá? Sobre troca da escova. A escova deve ser trocada periodicamente, tá? E isso o próprio paciente vai verificar. Quando as cerdas estão abrindo, a gente compra a escova tem as cerdas retas, a hora que elas deformam, elas já não vão mais conseguir, a escova já não vai mais conseguir fazer uma higienização eficaz. Então é indicado realmente a troca da escova periodicamente. Cada caso é um caso, mas ali em torno de um mês e meio, já é indicado trocar a escova. E um detalhe, escova no banheiro, ela deve ficar protegida, tá? Porque se a gente deixa a escova em cima da bancada, e aí depois de usar o sanitário e é dada a descarga, existe um aerosol, é espalhado todos esses micro-organismos da cavidade do sanitário no banheiro. E aí a escova está ali em cima da bancada e aí acaba recebendo esses micro-organismos. Então, escova protegida.
E a gente sabe aí que também, para ter o sorriso perfeito, a gente tem que cuidar aí dos dentes e ir ao dentista frequentemente, né? De 6 em 6 meses, né? Seria o ideal, eu acredito que tu vai concordar comigo. E a questão da limpeza Sim. dentária. A gente deve fazer de quanto em quanto tempo, né? Até para as pessoas que têm aí problema de gengivite, né? E outros problemas, né, frequentes. Isso. Jana, ótima pergunta. Assim, a gente acaba generalizando e sugerindo que seja um encontro, uma ida ao dentista, uma consulta a cada 6 meses. Entretanto, pacientes com gengivites, que são inflamações das gengivas, ou periodontites, que são inflamações do periodonto, que é um pouco mais grave, então esse paciente ele deve ter uma consulta adequada, provavelmente num período um pouco mais curto de tempo. Outra questão, doutor Fabiano, que a gente tem acompanhado, aí eu principalmente aqui com as minhas entrevistas, né, desde lá de março de 2020, é a questão do bruxismo, né, e do apertamento dos dentes, né. O que tu diria em relação a isso? Tem solução? Porque agora a tendência é aumentar o bruxismo, né, entre os pacientes aí. Exatamente. Bom, agora a gente está num momento de muita tensão, então já fechamos aí o primeiro ano, estamos fechando, semana que vem, eu acredito, o primeiro ano de isolamento, seja relativo ou seja total, mas isso gera muita tensão, muito estresse e toda a questão econômica envolvida também. Então, mais do que nunca, a gente vem recebendo no consultório, não só no meu consultório, mas os meus colegas também relatam isso, que vem recebendo um número muito maior de pacientes relatando, então, bruxismo, que o bruxismo é o ato de apertar, ranger os dentes, e isso vai causando inúmeras consequências, né, como desgaste dos dentes, dor muscular, disfunções nas articulações. Então, tem tratamento, um cirurgião dentista deve ser procurado, tá, para se determinar qual o plano de tratamento mais adequado para cada caso. Mas está muito relacionado realmente a fatores dentários, de má posições dentárias e também a questão de tensão, né, de ficar solicitando muito os músculos mastigatórios e ficar mordendo muito. E para o bruxismo, tem alguma outra recomendação a não ser aquele famoso aparelhinho, né? Olha, é difícil recomendar isso, mas eu recomendo que todo mundo fique zen. Existem algumas recomendações, tá? Sem dúvida, o bruxismo está relacionado, então, com essas questões psicológicas, de estresse, ansiedade. Tem muita questão também de ver bruxismo em crianças mesmo. E eu recomendo muito aos pais, ou se o paciente for adulto, de evitar mecanismos que deixem o paciente ansioso. Por exemplo, até muito tarde ficar usando telas, seja notebook, seja celular, tá? Porque isso tem uma luz branca e essa luz branca altera a produção de hormônios do sono, tá? Muito agito e também na hora de dormir, então a gente tem que ir induzindo ao sono, né? Para ter um sono mais reparador, mais tranquilo, tem que ter esse cuidado também. E junto com o bruxismo, outro problema também aqui que eu pesquisei, inclusive tu me comentaste, é a questão do ronco e da apneia, né, do sono. Isso também deve se buscar um tratamento agora para depois não piorar ainda mais, né, doutor? Exatamente. Então, os telespectadores devem ficar surpresos, então, sobre um cirurgião dentista falando ronco e apneia. O ronco e a apneia... Bom, vamos definir primeiro o que é a apneia. A apneia, então, é quando existe uma interrupção na respiração, nesse caso, durante o sono, tá? Então, o paciente está dormindo e aí acontece uma obstrução das vias aéreas
e aí o paciente para de respirar. Para ser considerada uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, esse evento precisa acontecer no mínimo 5 vezes por hora. Tá? Então o paciente para de respirar e aí tem uma queda na saturação de oxigênio circulante e aí os tecidos, cérebro, coração, enfim, todos os tecidos acabam sofrendo as consequências dessa pouca oxigenação. Tá? Só que aí tem pacientes que ficam 10 segundos sem respirar e aí tem pacientes que chegam a 1 minuto sem respirar. Então isso é chamado apneia. E a apneia está muito relacionada com o ronco, só que é um ronco diferente, é quando o paciente ronca e tem também um engasgo. Que o engasgo, o que é? É o corpo reagindo para desobstruir a via aérea para o paciente voltar a respirar. Então isso é um quadro realmente complexo e que deve se procurar então um cirurgião dentista e aí otorrino também, tem os médicos especialistas da medicina do sono para se verificar esse quadro e solicitar então exames, que são as polissonografias, para a gente verificar como é feito, qual a qualidade do sono do paciente, se ele tem ou não tem ronco e apneia. O ideal seria alinhar aí com o ortodontista e também com o profissional do sono? Sim, sem dúvida. É um tratamento multidisciplinar. Então, envolve ortodontista, o dentista cirurgião bucomaxilofacial, o médico otorrinolaringologista e também tem as clínicas do sono com os médicos especializados também para a gente chegar num diagnóstico e num plano de tratamento multidisciplinar. Então, esse paciente ele deve ser tratado por diversos profissionais. Outra coisa que está bem alta agora são os braquetes e os alinhadores, né, doutor Fabiano? Gostaria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre essa questão dos alinhadores que a gente vê muito na mídia atualmente. Bom, vamos lá. Já trouxe alguns modelos para a gente conversar aqui. Giana, então, a questão também, a procura por um sorriso mais harmônico, funcional, então muitas vezes passa pelo tratamento ortodôntico. Então, o tratamento ortodôntico, a ortodontia é uma especialidade da odontologia em que é utilizado aparelhos ortodônticos para fazer a movimentação dos dentes. Esses aparelhos nada mais são do que ferramentas. Então, eu posso fazer a movimentação de um dente usando bracket metálico. Esse daqui é um modelo. Que aí, nesse caso, é escolhida aquela borrachinha que vai aqui em volta, o elástico colorido, tá? A gente pode utilizar igual esse bracket, só que ele é de porcelana, tá? Ele é transparente, é como se fosse um cristal, e ele é colado na frente do dente. Entretanto, temos uma tecnologia inovadora, que são os alinhadores, tá? Então, esse daqui é o modelo de alinhador, é quase imperceptível. Tá? E aí eu consigo fazer então o alinhamento dos dentes do paciente com esse alinhador. Ou seja, o paciente não tem nada fixo na boca, não tem brackets, não tem essas peças coladas aos dentes. E aí ele usa esse alinhador, mas o paciente tem que ser colaborador, viu? Tem que usar 20, 22 horas por dia. E aí remove para fazer a escovação, remove para alimentação. Tá? Então é muito mais confortável. E a questão estética, né? Ele é quase imperceptível. E com tantas novidades aí, doutor Fabiano, uma perguntinha que fica aí para ti como ortodontista. Qual seria a odontologia do futuro? Olha, a odontologia do futuro, eu acredito que já temos isso atualmente, uma odontologia multidisciplinar, tá? E isso aqui no Brasil nos orgulha muito por termos tantos profissionais e tantos profissionais ultra especializados. Isso é muito importante, porque cada um na sua área vai tratando o paciente da melhor forma, tá? E ter clínicas multidisciplinares. Então o paciente vem à clínica e resolve todos os seus problemas com cada profissional especialista.
E outra questão, acredito muito então nesses tratamentos, tratamento do futuro, muito mais invisível, muito mais confortável para o paciente, para não afetar a questão estética, autoestima e com muito mais liberdade, né? Ao invés do paciente ter brackets colados aos dentes, ele tem um alinhador que ele vai usar, ele vai tirar para fazer alimentação e depois para fazer escovação, tá? E é mais imperceptível, não afeta o dia a dia do paciente. Então acredito que esses alinhadores associados a uns dispositivos de ancoragem, na ortodontia, eles acabam sendo o futuro da ortodontia. Porque que aí a gente consegue contemplar então os casos mais simples aos casos mais complexos com os alinhadores. Para finalizar nossa entrevista, quais seriam aí as 5 dicas para ter um sorriso perfeito aí para quem está nos assistindo, né? Já saber um pouquinho aí como que deve se preparar. Vamos lá, gente, vamos pensar. Para ter um sorriso perfeito, nem sei se eu chegarei a 5 dicas, mas eu acredito muito então no autocuidado, tá? Então a prevenção é a chave do sucesso. O paciente que faça uma boa prevenção, ou seja, em casa o paciente colabora fazendo escovação, com uma escova adequada, com frequência, tá? Não tem mais aquela escovar 2 vezes ao dia, não. Se o paciente come 5 vezes ao dia, ele tem que escovar 5 vezes ao dia. Tá? Então não dá para generalizar. Depois da escovação, passar fio dental, utilizar o higienizador de língua, tá? E claro, sempre procurar o cirurgião dentista, o teu cirurgião dentista, frequentemente, no mínimo uma vez a cada 6 meses, que aí você vai fazer um check-up para fazer a limpeza, radiografias, e ficar com um sorriso saudável, funcional e harmônico. Muito obrigada pela tua participação aqui no Na Medida. Se quiser deixar aí as redes sociais para o pessoal aí que está conectado, está assistindo a RDC TV, poder conversar contigo, né? Seja lá na clínica ou também de forma online. Perfeito. Jana, novamente, foi um grande prazer participar do teu programa. Espero que da próxima vez realmente possa ser presencial, porque eu gostaria muito de te conhecer presencialmente e até para a gente conseguir conversar um pouco melhor. Eu vou deixar o meu contato, então, do Instagram, tá? Então é Fabiano_Mattiello, Mattiello com 2 T's e 2 L's, tá? E ali tem todas as informações da minha clínica e também os pacientes ali já podem me mandar WhatsApp, e-mail ou mesmo inbox no Instagram. Acho que é a plataforma com mais ferramentas e eu acabo conversando muito com os pacientes por ali mesmo. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos na semana que vem aí com mais novidades sobre saúde, moda, beleza e bem-estar. Agora você fica com o portal RDC, com a Yasmin Luz e o Cláudio Andrade. Até lá!